E aí, pessoal, aqui é o professor Vinícius de novo, continuar nossas aulas à distância. Preparei essa aula, essa videoaula aqui para vocês terem esse material em casa para estudar um pouco melhor. Espero que vocês estejam bem na quarentena. Vamos lá. Continuando nosso estudo sobre o período medieval europeu, a gente já tinha introduzido na última aula, no final do Império Romano Ocidental, o processo de alterações sociais que vão levar à constituição do feudalismo. Na história, para poder organizar melhor o estudo sobre o passado, é comum, na tradição da historiografia, dividir alguns períodos do nosso passado em eras, né? A Idade Moderna, a Idade Média, a Idade Contemporânea, a Idade Antiga. Essas divisões ocorrem para auxiliar a gente a estudar um pouco melhor, para poder organizar a nossa cabeça, para a gente poder se localizar. Mas elas são sempre debatíveis, tá? Então, quando a gente fala o início da Idade Moderna, o fim da Idade Moderna, o início da Idade Média, o fim da Idade Média, a gente está falando de uma série de debates historiográficos sobre qual momento específico começou determinada era. Na Idade Média, há todo um debate sobre qual seria o momento certo para dizer que está começando a Idade Média. O debate é entre se a Idade Média começa com a decadência do próprio Império Romano Ocidental, que começa a partir do século III, ou se ela começa de fato com o fim do Império Romano Oficial, que acontece em 476, ou seja, no século V. Vocês provavelmente vão encontrar em provas no Enem que a Idade Média começa no século V, 476 seria a data que marca o fim do Império Romano Ocidental e o começo da Idade Média. Só que é um longo processo que já estava acontecendo nos últimos 2 séculos, do século III ao século V, como a gente estudou na última aula, o Império Romano Ocidental estava perdendo população, houve uma mudança climática que afetou a Europa, ficou mais frio o clima, em média de 2 a 3 graus mais frio, ou seja, a produção agrícola não estava rendendo tanto, as técnicas agrárias que eles tinham disponível na época não conseguiam produzir tanta comida necessária para manter, primeiro, uma cidade, pessoas vivendo na cidade, ou seja, uma habitação urbana, que as pessoas estão vivendo lá sem produzir comida, e também um exército que está sempre trabalhando. Então, eventualmente, vai produzindo menos comida, ano a ano, cada vez menos comida, e aí não vai conseguir manter um exército, e aí Roma vai cada vez mais depender de milícias ou grupos bárbaros que estão chegando, ou seja, povos que não são romanos que estão chegando ali, que os romanos não têm como impedir a chegada deles, então eles fazem acordos. Olha, vocês podem ficar com esse território na condição de vocês ajudar a gente a proteger esse território. Então, cada vez mais, Roma vai perdendo as suas identidades culturais, a sua estrutura política que tinha mantido. Ao mesmo tempo, vai vir essas série de migrações do norte desses povos bárbaros, né? Lembra que os romanos chamavam de bárbaros estrangeiros? No século IX, depois, vai ter até as invasões de povos islâmicos. A partir do século VII, na Arábia, no Oriente Médio e no norte da África, vai ter um processo de expansão de um grande califado, do Império Islâmico. Né? Vai durar 200 anos e vai chegar até conquistar as regiões que hoje é Portugal, Espanha e parte da França, ou a Península Ibérica. Então, os árabes vão chegar na Europa. Vai ter uma região islâmica na Europa. Vai ter regiões francas e germanas, ou seja, aquela estrutura política, civil, cultural, econômica que mantinha o Império Romano vai, aos poucos, ano a ano, deixar de existir. E assim que ocorrem os fenômenos na história, não é assim um instante que muda tudo. Quando ocorrem esses instantes, que as pessoas visualmente percebem, e acabou, é porque já havia ocorrido grandes processos anteriores para possibilitar que as coisas mudassem. Então, a Idade Média é dividida também em duas partes. A gente chama de Alta Idade Média e Baixa Idade Média. A Alta Idade Média é a parte mais antiga, é a primeira fase. Ela dura em 5 séculos. A Segunda Idade Média, quer dizer, a segunda parte é a Baixa Idade Média, é a mais recente, também mais 5 séculos.
A Alta Idade Média, a primeira parte, ela é definida por isso, essa desestruturação contínua do Império Romano, das instituições do Império Romano, e de como, aos poucos, povos bárbaros vão criando feudos, vão criando reinos que não são mais controlados ou organizados por um império comercial como os romanos tinham feito. Ora, deixa eu até que desligar meu celular que agora ligou. Ora, mesmo que a Roma vai cair, isso não quer dizer que o cristianismo não vai se manter. Muito se fala de que a Igreja Católica Romana ela é a continuidade do Império Romano, é a única coisa que se manteve do Império Romano. Mas essa Igreja Católica só vai conseguir se manter porque muitos dos povos bárbaros que chegaram na Europa já eram cristãos. Um cristianismo diferente da Igreja Católica, que é o cristianismo ariano que eles tinham. Então, a conversão desses povos bárbaros não foi tão difícil, né? Porque eles já acreditavam em Jesus. Eles não acreditavam que Jesus era Deus, mas eles já acreditavam que Jesus era uma pessoa importante. Então, na medida em que a Igreja Católica vai convertendo ao catolicismo, a antiga religião romana, esses povos bárbaros, ela vai criando uma unidade cultural, não política. Ou seja, essa série de reinos que estão na Europa ali não vão ser mais organizados num grande império europeu, mas eles vão começar a desenvolver uma identidade cultural religiosa nessa ideia católica, nessa como herdeiros do próprio Império Romano. É um desenvolvimento de uma noção que eventualmente vai ser usada até mesmo para que eles organizem resistências contra exércitos invasores islâmicos. Quando os islâmicos chegarem no século IX na Europa e tentar conquistar a França, vai ser um rei franco, o Carlos Martel, e depois o filho dele, o Carlos Magno, que vão barrar essa expansão. E eles vão unificar exércitos usando o discurso do cristianismo. Ou seja, do século V, que esses povos bárbaros conquistam Roma, destruturam a sociedade completa. 4 séculos depois, eles já desenvolveram uma nova identidade como herdeiros do Império Romano. Tanto que Carlos Magno chamava o seu reino de Sacro-Santo Império Romano Germano, baita de nome, que é uma tentativa de dizer, olha, o meu império ele é herdeiro do Império Romano. Apesar de terem sido essas invasões que aceleraram a queda do próprio Império Romano. Vai ter nessa Alta Idade Média um período em que aquela assim a ideia medieval que a gente falou do feudo, todo mundo preso nas suas terras, né? Eu expliquei no último vídeo, para quem não lembra, retoma aquele vídeo lá, eu vou trazer alguns slides do vídeo antigo para a gente dar uma relembrada. Mas essa aula vai se focar mais na Baixa Idade Média, que é o período posterior a isso. Quando o feudalismo já está estruturado, ocorre aí aquele resfriamento global, micro resfriamento global que havia acontecido no século III e durou até o século X, ele diminui, ele vai ser substituído por uma volta a temperaturas mais quentes, ou seja, um microaquecimento global agora, que vai levar do século XI ao século XIV a um aumento da produção agrícola e, por causa disso, a um aumento constante da população. Do século XI ao século XIV, a população europeia vai aumentar 200%, 300%. Ela vai triplicar de tamanho. E, sabe, nesse período de 4 séculos vai ter um aumento progressivo. Cada década mais gente, mais gente, mais gente. Por que está tendo mais gente? Porque está tendo mais comida. O clima melhorou, o frio amenizou um pouco, sabe? Não está tão frio, está ficando cada vez mais quente. Também porque esses povos que vão chegar na Europa vão trazer técnicas de agricultura diferenciadas. Ou seja, aqui eu vou trazer a imagem. O moinho de vento é uma invenção que não tinha em Roma. O moinho d'água era usado limitado pelos romanos, mas vai ser desenvolvido. Esse moinho, eles são
vão ter em cada feudo, vai ter um moinho, vai ter mais de um moinho, vai ter vários moinhos, depende do tamanho do feudo, mas ele vai ser gerenciado por um moleiro. Moleiro. Essa figura do moleiro é muito importante na Idade Média. É uma pessoa de importância vital para a produção de farinha. É no moinho que se faz farinha. Ou seja, essas engrenagens, por causa da água, do vento, elas vão girando, cheio de catracas, cheio de coisa, e elas conseguem produzir farinha. Pega o trigo, põe ali e ela faz farinha. Outra introdução tecnológica, que é da Mesopotâmia, trazida pela essa relação que os cristãos vão ter com os islâmicos, nem sempre amigável, mas nem sempre exatamente beliciosa, nem sempre vai ter guerra, às vezes tem tratados, né, tem relações comerciais, vai ser introduzida a tecnologia do sistema de rotação trienal de culturas, que é basicamente, vai pegar uma propriedade, né, pega no feudo lá, todas as terras que dá para plantar e divide em 3 áreas. Uma área, tu não planta nada aquele ano, deixa a terra descansando, repondo os nutrientes dela. Uma área tu planta trigo e outra área tu planta cevada. Lembra da cevada? Lembra do trigo? Olha, estão aqui ainda. No segundo ano tu troca. Aquela área que tu plantou trigo, tu descansa. Aquela que tu plantou cevada, tu põe trigo, e a que estava descansando, tu põe cevada. E assim vai num ciclo de 3 anos. Esse sistema até hoje, tem o sistema quatrienal depois, esse tipo de sistema até hoje é utilizado em certa medida. Claro que a gente considera que novas tecnologias de produção agrícola hoje existem, e novas tecnologias de cuidado com a terra, ou seja, mais conhecimento, né? Mas isso é um avanço muito grande para a época, porque permite que a terra descansa e aí a qualidade da produção agrícola seja maior. Ou seja, que as plantas consigam tirar nutrientes da terra e aí a terra descansa e ela possa repor esses nutrientes para que se planta mais de novo e as plantas podem crescer fortes, porque se plantar direto na mesma terra, eventualmente tu vai tirar todos os nutrientes da terra e a plantação, as plantas vão sair fracas, vão sair, né, não vão sair tão grandes. Houve também uma inovação sobre modos de drenagem de pântanos, de conseguir organizar, tirar assim, lembra daqueles sulcos hidrográficos lá do primeiro ano, se vocês querem lá olhar os vídeos que eu estou fazendo para o primeiro ano, do Egito, da Mesopotâmia, eles eram mestres em fazer isso, irrigar a terra usando sulcos, fazendo buracos na terra, fazendo caminhos d'água. Ou seja, também dá para usar esse tipo de tecnologia, introduzido pelos árabes na Europa, para ressecar uma terra, para tirar a água dessa terra, para pegar um pântano e tornar ele fértil para plantar. Também uma melhora assim, vital da metalurgia, também trazida pelos árabes, que os árabes não inventaram, mas trouxeram muito da África. Povos africanos são alguns dos povos que mais se destacaram nas invenções, inovações metalúrgicas na antiguidade, em o desenvolvimento da metalurgia do ferro, do bronze. Quer dizer, a Europa vai nesse momento de crise, no momento que vem novos povos, eles também trazem novas técnicas, inovações. E na medida que vai passando os séculos, depois de 5 séculos de feudalismo, ou seja, muito tempo, olha, 500 anos vai se passar, ou seja, a história do Brasil passa nesse período da Alta Idade Média. Depois de 500 anos é que elas vão se popularizar ao modo de realmente mudar a economia e a sociedade da época. Para vocês verem ali, como eu falei, o aumento da população entre o século XI e XIV a Europa tinha 45 milhões, no século XI vai para 75 milhões, ou seja, um aumento muito grande. Vamos passar aqui. Aqui eu trouxe uma imagem até para vocês, assim, quando olham um filme, um seriado, assim, para visualmente falar, esse filme se passa em que período da Idade Média? Essas fotos aqui são fotos de cavaleiros medievais. Ora, na Alta Idade Média e na Baixa Idade Média, vocês percebem uma grande diferença da tecnologia de metalurgia. Essa tecnologia que eu falei ali, de inovações de como lidar e fazer o ferro, e fazer armaduras e utensílios de ferro. Observam que na Alta Idade Média, eles só usam capacete, a espada, a lança, mas
cota de malha também, aquelas, sabe, aquelas argolazinhas de ferro que eles vão fazendo em camisas de ferro, né? São tecnologias usadas por ferreiros locais. É o ferreiro local lá do feudo que ele faz enxada, faz lá charrua, ele faz pá, e aí também no momento de guerra também faz espada, também faz outros tipos de utensílios, faz um capacete. Mas esses homens ali não são soldados que estão todo o tempo ali. Quer dizer, tu pega uma espada, pega um escudo de madeira, tu pega um capacete e vai para a guerra. Ora, 500 anos depois, nós já temos a estruturação de uma tecnologia de guerra e uma tecnologia metalúrgica que permite a construção daquelas armaduras que a gente conhece, que a gente associa geralmente com a Idade Média. Que tem na imagem aqui, esse tipo de armadura já é no final da Idade Média, na baixa Idade Média, em que se tem um desenvolvimento metalúrgico e a tecnologia para fazer isso, né? Que aí vai ter todos esses aparelhamentos, vai ter tudo fechado, tudo, até os cavalos vão ter armadura, e visualmente vocês conseguem ver assim, ó, o que é alta Idade Média e baixa Idade Média. O ferreiro que fez essa armadura da baixa Idade Média aqui, ele não é um ferreiro lá do interior de um feudo. Ele é um ferreiro que só faz isso. Ele trabalha, tipo, em uma casa, é uma loja que eles só fazem isso, eles só fazem armamento. Ele é um armador e ele só se especializa nisso. Ou seja, ele está numa cidade, ele não está no meio do interior. Está numa cidade, no centro urbano, e ele está produzindo esse armamento. Ele viveu a vida inteira fazendo aquilo. Ou seja, não é um ferreiro que está ali e está produzindo enxada e está indo capinar também. Não, ele só faz aquilo. O que aconteceu aqui? A produção agrícola já tá maior do que a população do interior do campo consome. Então está sobrando para poder manter centros urbanos. Tomando aqui, vocês querem uma explicação melhor desse período? Esse é o período da Alta Idade Média, né? Os fatores principais que levaram o início do feudalismo e como ele se mantinha, né? Como o controle da terra vai se dar por uma elite militar, né? O senhor feudal, o dono de terra, ele vai controlar essa terra, ele vai proteger essa terra e os camponeses que vão viver na sua terra vão pagar tributos a ele. Como essa paisagem de um feudo, ela se repetia o tempo todo, assim, tem um castelo, tu tem ali o manto servil, tu tem a casa do senhor, as terras comunais, né? Tem uma floresta, tem ali o fosso, quer dizer, essa ideia que a gente tem do período medieval é agrária, rural, dessa alta Idade Média, da primeira fase. A partir do século XI, nós vamos ter essas séries de mudanças que vão urbanizar a sociedade. Como o clima melhorou e novas técnicas agrárias foram introduzidas na Europa, vai ter, como eu disse, produção alimentar o suficiente para manter pessoas vivendo na cidade. E aí nós vamos ver o renascimento comercial e urbano na Idade Média. A partir do século XI começa as cidades, alguns feudos começam a virar cidades. Então vai ter o castelo lá, e aí vai ter a muralha da cidade, e as pessoas vão viver dentro da cidade, atrás das muralhas, mas fora das muralhas vai começar a ter gente também, que são população mais pobre, ou são artesãos, ou são comerciantes, que vão viver na cidade sem precisar trabalhar no campo. Esse renascimento da cidade, e é sempre importante apontar isso, quase todos os vídeos acaba apontando isso, a maioria da população hoje, no mundo moderno, só pode viver nas cidades porque nós temos técnicas industriais de produção agrícola. Ou seja, tem muito maquinário, tem trator, tem colheitadeira, tem todo esse maquinário e tecnologia industrial aplicada na produção de alimentos. Em que a maioria da população hoje, no Brasil, vive nas cidades. Mas se não houvesse essa industrialização do campo, a maioria das pessoas teria que estar no campo, tá? Porque não haveria comida o suficiente para as pessoas viverem na cidade. Então, as cidades, a urbanização de um país, de uma sociedade, só é possível quando tem um excedente, quando sobra comida no campo e consegue manter uma população que vive na cidade sem produzir comida.
Tipo, né, eu não produzo comida, eu produzo outras coisas. A maioria dos pais de vocês também não está produzindo comida, trabalha na produção de serviços, na produção industrial. Então, como tem essas inovações na Idade Média, vai ter esse excedente agrário e as pessoas vão viver na cidade. Fazendo o quê? Sendo artesãos, e quando tu é um sapateiro, tu produz os sapatos, o que tu vai fazer? Tu vai vender. Então vai ter comércio. Algumas cidades, vamos dizer assim, uma cidade, ela começa a produzir tecidos, muitos panos. No campo tem produção, tem muita ovelha, eles conseguem ter bastante lã. E aí na cidade eles começam a produzir tecidos, panos, costurar. Um excedente que eles conseguem vender. E aí naquela cidade os comerciantes vão pegar a carrocinha, vão comprar tecidos naquela cidade, encher a carroça deles de tecidos e vão sair pelas estradas para outro feudo, para outra cidade, vendendo panos. Pode ter uma produção de vinho, pode ser uma produção de licor, pode ser uma produção de hidromel, pode ser, sabe, de uma bebida, pode ser produção de algum tipo de alimento, pode ser produção de azeite, que está sobrando naquela cidade e o comércio vai se localizar nas cidades. Então vai ter esse renascimento do comércio. Também outro elemento da Idade Média são as cruzadas. As cruzadas, elas são uma resposta do mundo cristão para a expansão islâmica. Do século VII ao século IX vai ter uma enorme expansão islâmica, ou seja, o islamismo começa no Oriente Médio e vai se expandir para a África, para o Oriente Médio, vai chegar na Europa. E esses povos cristãos estão no momento de decadência, só vão conseguir resistir em certa medida. Mas a partir do século XI, com a melhora das condições de vida da população, vai se organizar, e também não só com a melhora das condições de vida da população na Europa, mas também com a decadência de alguns reinos islâmicos, o Império Islâmico vai começar a se quebrar, vai começar a se dividir, vai enfraquecer, vai ter agora, né, a resposta. Então, os povos cristãos vão começar a organizar, a sociedade cristã católica vai começar a organizar guerras de conquista no Oriente Médio, especificamente para recuperar Jerusalém, porque nunca foi dos cristãos. Mas eles vão querer pegar Jerusalém por todo motivo religioso, mas também porque era um centro comercial, das rotas comerciais, que eu já vou explicar um pouco mais depois. Todo esse processo também vai eclodir, vai ter um ápice na Idade Média, num momento que a gente chama de crise do feudalismo, que ocorre entre o século XIV e o século XV. Então vai ter do século XI ao século XIV tem um momento de expansão, enorme expansão social, de volta do comércio, volta das cidades, que nem tinha em Roma, agora está renascendo as cidades e o comércio, só que esse aumento populacional nas cidades vai sofrer com 4 eventos que vão levar à crise de todo esse sistema feudal que tinha se mantido ali durante quase 1000 anos, que é uma enorme crise agrícola, de novo, que não vai durar tanto tempo, mas ela vai ser muito, muito forte, muita gente vai morrer nessa crise agrícola, que vai acontecer em 1300 e pouco, ou seja, o século XIV. A Guerra dos 100 Anos entre a França e a Inglaterra, que vai durar 116 anos, ela é guerra de 100 anos, mas é 116 anos de guerra, é um enorme conflito que vai realmente, onde a gente vai estudar como é que se dá as estratégias militares da Idade Média. A gente vê muito a Guerra dos 100 Anos, ela demonstra muito como é que era as sociedades de cavalaria, etc. A chegada da peste bubônica, né, a peste negra na Europa, e uma série de revoltas camponesas nesses países. Então vamos um a um, para a gente pegar bem. Esse renascimento comercial e urbano, ele vai se dar porque tem esse excedente de produção agrícola, e esses feudos que tinham essas muralhas vão ter agora, ao redor dessas muralhas, não só viver a nobreza, mas comerciantes e artesãos que estão ali. Essas cidades vão ter, assim, como esses comerciantes estão sempre viajando por todo o país, estão viajando de cidade em cidade,
vai ter organização nessas cidades de feiras, sabe? Esse mês a feira vai ter na cidade tal. Mês que vem a feira vai ser na outra cidade. Então os comerciantes vão indo, vão indo, vão indo, vão indo. Então, em volta dessas muralhas, para além das muralhas de uma cidade, vai surgir, né, um outro círculo de cidades. É por isso que os comerciantes vão ser chamados de burgueses, porque o termo franco para muro é burgo. Então, quem vivia para além das muralhas, para além dos burgos, são os burgueses. A ideia de um surgimento dessa classe comerciante, essa classe da burguesia, eventualmente em algumas cidades, elas vão se atrelar a uma rota comercial tão forte que alguns burgueses vão ter mais dinheiro, grupos de burgueses vão ter mais dinheiro e influência do que membros da nobreza. A burguesia vai crescendo e vai acumulando mais dinheiro, porque se no período feudal, que não tinha comércio, o dinheiro, sabe, o que tornava a pessoa rica era ter terra, num momento que começa a ter comércio, vai ser os comerciantes que vão ter mais dinheiro e mais poder. Então, aos poucos, a gente começa a ver, a partir do século XIV, uma mudança de poder entre quais classes são mais poderosas, a nobreza ou a burguesia. Isso é um processo que vai levar séculos, mas aos poucos e continuamente os burgueses vão ficando mais poderosos. E a partir do século XV ao século XVII, vai ter todo um processo que a burguesia vai ser tão poderosa que ela vai começar a organizar revoluções, a construir governos que estão dentro dos princípios da burguesia. O que vai explodir lá no século XVIII. No século XVII já tem a Revolução Inglesa, mas no século XVIII, a grande Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos e todas as independências da América, que são todas revoluções sob princípios da burguesia, que estruturam o Estado moderno até hoje. A burguesia, ou seja, a classe empresarial, que até hoje ela organiza sobre seus valores o gerenciamento da nossa sociedade. Né? O business, os empresários, né? A burguesia, ela ainda é o comércio internacional hoje, o comércio multinacional, ele é vamos dizer, a classe com mais poder na nossa sociedade global. E aqui, no final da Idade Média, ela está surgindo. Está surgindo um começo do capitalismo moderno. Sabe? O começo de um capitalismo. Porque o feudalismo não tinha capitalismo. Agora tu vai ter um capitalismo, de fato, começando a surgir. A ideia de troca e de especulação, de venda e juro, sabe? De sistemas de rotas comerciais. É também interessante vocês verem como a igreja que vai se formar na Idade Média, ela apoia o rei e a nobreza. E ela vai continuar apoiando a rei e a nobreza até o século XVIII. A igreja, e como eu sempre falo nos outros vídeos, quando a gente fala de reinos antigos, não há como reinar, reinar sem uma estrutura religiosa que o sustente. Não há como um rei ser considerado uma pessoa acima de todas as leis se não tem uma religião que diga que aquele rei ou a família dele tem um sangue divino, ou que ele é o próprio Deus, como um faraó, sabe? Ou ele é o filho dos deuses, ou pelo menos o escolhido por Deus. Tem que ter uma estrutura moral que fundamente que aquela pessoa, um ser humano normal, ela tenha poderes acima dos outros e por isso ela mereça ter todo o poder naquele país. Né? Usar coroa. Isso são princípios da nobreza. A burguesia, ela vai trazer outros princípios. Não são os princípios da escolha religiosa. A ideia da burguesia é uma ideia mais secular. Que também depois, lá no século XVIII, lá no século vai se criar o iluminismo. A primeira coisa que o iluminismo vai fazer é separar a igreja do Estado. E até hoje nós vivemos então, uma característica de uma sociedade burguesa, a separação do Estado e da religião secular. Tanto que graças ao crescimento do comércio e acumulação de valores e saberes da burguesia que vai ter a formação das primeiras universidades ali. Já haviam centros de estudo, mas que eram controlados pela igreja. As primeiras universidades que vão surgir a partir do século XI, XII, elas são um intento financeiro, são financiadas pela burguesia.
elas vão se localizar na maioria das vezes fora dos muros, ou seja, na região dos burgos, né? Porque as universidades são instituições científicas. A ciência moderna, a gente pode dizer, é também influenciada pelos valores da burguesia, porque a ciência moderna ela não é antirreligiosa, mas ela é secular, no sentido de que ela baseia o conhecimento nas evidências e não na fé, não nas crenças, em nenhuma religião. A ciência é separada da religião. As universidades, assim, burguesas, elas vão ter essa separação. Ou seja, um desenvolvimento de uma nova classe ali, que aos poucos vai ficar mais poderosa, mais poderosa. Algumas cidades, alguns reinos, isso é tão importante, as feiras comerciais, que até se dividia os dias da semana. No português, a gente tem isso, né? Você vai ver os dias da semana na língua inglesa, na língua alemã, na língua espanhola, na língua francesa, eles dividem ainda as semanas baseado nos termos romanos. Miércoles, sabe? É Mercúrio. Nos Estados Unidos lá eles usam Sunday, que é dia do sol, Monday, né? Que é dia da lua. Eles têm termos que são referências a astros ou deuses pagãos, né? Pagãos. Portugal, vai ser uma cidade que vai ter reinos, principalmente Lisboa, que vai ter cidades comerciais, ela vai organizar nessas feiras, né? Feiras que são um aspecto religioso e também comercial. Primeira feira, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, quer dizer, isso vai marcar até mesmo a nossa língua.